Irmãs, graça e paz, bom dia a todas. Vamos abrir nossas Bíblias, vamos começar a lição dessa manhã, abrindo as nossas Bíblias no livro do Êxodo, capítulo 20. Nós vamos ler os versículos de 4 a 6. Olha, aumenta aqui um pouco. Êxodo, capítulo 20, versículos de 4 a 6. Nós vamos, hoje, irmãs, começar a nossa exposição do segundo mandamento. Já vimos o primeiro. Terminamos domingo passado e hoje, com a graça de Deus, vamos começar a exposição do segundo mandamento. Oi. Tá. Eu é que estou atrasado em colocar, mas está gravando. Pronto. O do domingo passado não gravou. Não gravou. Mas os outros estão gravados. Eu coloquei dois está atrasado. Enfim, teve prova esses dias aí. Mas o de hoje está gravando. Então, Êxodo capítulo 20, versos de 4 a 6. Vamos ler todos juntos? São apenas 3 versículos, então vamos ler todos juntos esse versículo. Êxodo 20, de 4 a 6. Todo mundo encontrou? Vamos ler juntos? Vamos lá? Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Amém. Vamos fazer uma oração? Vou convidar a nossa irmã Simone para fazer uma oração de intercessão pela lição dessa manhã. Amém. Muito bem, irmãs. Então, como nós dissemos, nós encerramos a exposição do primeiro mandamento, que é: não terás outros deuses diante de mim. Então, o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento, que é o que nós vamos começar, nós acabamos de ler, e a sua forma concisa é: não farás para ti imagem de escultura, tá certo? Então, o segundo mandamento é o comecinho, o título dele é o começo do versículo 4, não farás para ti imagem de escultura. Eu acredito que nós vamos ter 2 estudos nesse mandamento, o de hoje e o do próximo domingo que eu estiver aqui, tá certo? Então hoje, irmãs, nós vamos olhar para esse mandamento em 3 passos. Então já vou apresentar aí quais são os passos que nós vamos seguir hoje. Primeiro vamos falar rapidamente sobre algumas polêmicas que estão envolvidas nesse mandamento, tá certo? Especificamente 2. Depois nós vamos ver o conteúdo do mandamento, tá certo? Vamos ver o que é que significa, então, o mandamento aqui que nós acabamos de ler. E, por último, vamos olhar algumas proibições que estão, então, contidas no segundo mandamento. Isso a partir daquilo que nós vimos no conteúdo, né? O conteúdo do mandamento, entendermos o que é que esse mandamento significa, é essencial para entendermos o que ele proíbe, tá certo? A televisão está piscando um pouco ali, então, de vez em quando, acho que eu vou olhar para cá, tá melhor. Então, irmãs, começando por algumas polêmicas. Ao contrário do primeiro mandamento, o segundo mandamento contém em si alguns debates, algumas polêmicas em torno dele. A primeira delas é essa aqui. É um mandamento distinto do primeiro. Esses versículos 4 e 6 que nós acabamos de ler aqui de Êxodo 20, são um outro mandamento diferente do versículo 3, ou são apenas uma continuidade do primeiro mandamento? Esse é um debate, essa é uma polêmica que existe em torno do segundo mandamento. Por quê? Porque existem 2 tradições cristãs que entendem que este mandamento é apenas um complemento do primeiro. Ele não é um mandamento distinto, mas apenas, digamos assim, uma explicação do primeiro. Essas tradições são o catolicismo romano e o luteranismo, a igreja luterana. Eu já havia explicado isso antes, essas 2 tradições leem o primeiro mandamento do versículo 3 até o final
do versículo 6, e não 2 mandamentos como nós lemos, tá certo? E aí você pode ficar na dúvida assim, mas se eles uniram 2 mandamentos, como é que fecha em 10? Né? Vai fechar em 9. Como é que eles resolvem isso? O 10º mandamento é dividido em 2, tá certo? Tanto a Igreja Católica quanto a Igreja Luterana, para fechar em 10 mandamentos, eles dividem o que nós entendemos como sendo o 10º em 2 mandamentos, 2 formas de cobiça. Mas isso fica para outro domingo. Nós, entretanto, irmãs, entendemos de forma diferente. Nós não acreditamos que esses versículos que nós lemos sejam apenas uma explicação do primeiro mandamento, mas nós entendemos, e é uma tradição bastante antiga, que esse é um mandamento distinto do primeiro. Deus deu um primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim, e ele deu um segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura. E nós temos evidência bíblica para afirmar isso. Vamos olhar esses 2 textos. Você já está em Êxodo, então caminha aí para Êxodo 32. Essa é a primeira transgressão do segundo mandamento e é a mais conhecida. É quando Israel fez para si um bezerro de ouro, né? E adorou aquele bezerro. Então veja aí, Êxodo 32, versículos 4 e 5. Diz assim, Êxodo 32, 4 e 5. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com um buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram, são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Veja agora o versículo 5. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse, amanhã será festa ao Senhor. Esse versículo, irmãs, esses 2 versículos é objeto de muito debate, porque não fica muito claro aqui se Israel queria adorar outros deuses ou adorar a Deus, já que no versículo 4 são mencionados outros deuses, são estes os deuses que te tiraram do Egito. Já no versículo 5, Arão disse que seria festa ao Senhor, ao Deus de Israel. Então a gente fica com a impressão aqui de que o pecado de Israel não foi de adorar outros deuses, mas de construir uma imagem para adorar o Deus verdadeiro. Então veja que é um mandamento distinto do primeiro. Mas a prova, digamos assim, cabal, é encontrada em 1 Reis, capítulo 16. Abra lá, por favor, esse texto vai ser mais claro para a gente fazer essa diferenciação. 1 Reis, capítulo 16. A partir do versículo 29. O versículo em si é o versículo 31, mas a partir do verso 29 a gente vai entender melhor o contexto. Aqui é uma narração do reinado de Acabe. Veja como o autor descreve os atos de Acabe no seu reinado. Diz assim, Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá, e reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. Fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Veja agora, como se fora coisa de somenos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate. Então veja, o texto diz aqui que Acabe cometeu um primeiro pecado. Qual foi? Ele andou nos caminhos de Jeroboão. Ele continuou nos pecados de Jeroboão. Qual foi o pecado de Jeroboão? Jeroboão construiu imagens. Está lá no capítulo 12. Ele, para evitar que os homens, que as pessoas do Reino do Norte fossem para Jerusalém adorar lá, ele construiu 2 imagens, 2 touros de ouro, para que o povo adorasse no próprio território de Israel. Então veja, além dele continuar no pecado de Jeroboão, ou seja, produzindo imagens, veja o complemento do verso 31, tomou por mulher a Jezabel, filha de Et-Baal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Então veja que Acabe iniciou a sua transgressão pelo segundo mandamento. Ele, além de manter o culto a imagens que Jeroboão instituiu, ele ainda avançou nessa sua transgressão e passou a desobedecer o primeiro mandamento, adorou outro Deus, a Baal. Então, por essas informações, nós entendemos que estes são, então, mandamentos distintos, tá certo? Relacionados, obviamente, eles estão profundamente relacionados, a idolatria e a feitura de imagens estão logicamente relacionadas, mas são, a rigor, mandamentos distintos. Então, o Joachim Duma, que é o escritor desse livro aqui, Os 10 Mandamentos, Manual para a Vida Cristã, o estudo de hoje é quase que totalmente tirado do capítulo dele sobre o segundo mandamento. Ele diz o seguinte, não sei se dá para ver bem aí. Ele faz uma diferenciação entre o primeiro e o segundo mandamento.
Enquanto o primeiro mandamento rejeita todos os outros deuses para que só Yahvé permaneça, não terás outros deuses diante de mim, o segundo rejeita todas as formas erradas pelas quais as pessoas desejam cultuar Yahvé. Em suma, o primeiro mandamento aponta para o verdadeiro Deus, o segundo para a verdadeira religião. Então perceberam aqui a diferença? No primeiro mandamento nós temos um testemunho de o único a quem se deve adorar. No segundo mandamento nós temos a proibição de se adorar a Deus da forma como nós queremos, numa religião autodeterminada. Essa é uma expressão que ele usa muito no seu livro, tá certo? Então nós não devemos adorar a Deus como nós queremos adorá-lo, ou seja, produzindo imagens conforme a nossa mente, mas adorar da forma como ele determina. Então você já percebe aqui que o princípio regulador do culto tem sua base no segundo mandamento. Qual é o contrário de fazer imagens? É adorar em espírito e em verdade. Lembra daquela regrinha? Onde há uma proibição, há também uma ordem. Então, o objeto dos mandamentos são diferentes. O pecado proibido, em suma, no primeiro mandamento é a idolatria. O pecado proibido no segundo mandamento é a adoração autodeterminada, a adoração pelas concepções humanas, tá certo? Mas a gente vai especificar isso um pouco mais na frente. Então, nós já olhamos para essa polêmica aí e nós entendemos, então, a escola reformada entende que são dois mandamentos distintos. Uma segunda polêmica, essa é bastante ferrenha no nosso meio, é a proibição do segundo mandamento diz respeito a qualquer imagem. Então, veja só, nós lemos aqui os versículos 4 a 6 de Êxodo 20, e uma pergunta que inevitavelmente vem à nossa mente é: o que exatamente é proibido aqui? A adoração de imagens ou a feitura de qualquer imagem? Ou de maneira mais específica, representações visíveis das pessoas da Trindade estão incluídas na proibição do mandamento aqui? Representar visualmente a pessoa de Cristo em filmes, em imagens, em livros, em bíblias infantis, representar o Espírito de alguma forma, está incluído na proibição do segundo mandamento? A hermenêutica desse mandamento aqui, irmãs, foi o debate, né, que esteve envolvido na recente mudança da logomarca da nossa igreja. Você deve lembrar que até 2014 havia uma pomba, não é isso? Na nossa logomarca, na sarça. Foi a interpretação do Catecismo Maior desse mandamento que ensejou a retirada dessa pomba, porque o Catecismo Maior ensina que qualquer representação até mental das pessoas da Trindade fere o segundo mandamento. Essa era a posição majoritária dos teólogos à época da Reforma, né? Quando a Assembleia de Westminster aconteceu, quando os documentos de Westminster foram produzidos, a opinião majoritária entre os teólogos de Westminster era essa. Era de que qualquer imagem é objeto da proibição aqui no segundo mandamento. À medida que o tempo passou, esse tema foi se tornando cada vez mais polêmico e hoje, mesmo no meio reformado, há grande divisão sobre isso. Há reformados que entendem que qualquer representação, qualquer das pessoas da Trindade, é pecaminosa, e há outros que entendem que apenas a representação para fins religiosos é proibida. A representação lúdica, a representação artística, enfim, não está incluída na proibição. Bom, seria um estudo só sobre isso para a gente tentar falar sobre o tema. Então eu não vou entrar muito nessa seara. No entanto, para que eu não seja acusado de ter corrido da raia, desde já eu vou dizer, irmãs, que na minha humilde opinião, a ideia de que qualquer imagem, qualquer uma, seja pecaminosa, é muito difícil de ser sustentada biblicamente. Essa é a minha opinião. E à medida em que nós vermos como esse mandamento foi trabalhado ao longo do Antigo Testamento, você vai perceber que, ao que parece, é a adoração por meio de imagens que era o que era pretendido ser proibido por Deus. Mas o tema é polêmico, tá certo? Mas à medida em que nós avançarmos, a minha opinião, a interpretação do mandamento vai ficar mais evidente, tá certo? Então nós temos essas duas polêmicas aí, tá bom? E aí nós vamos agora para o conteúdo do mandamento. Gostaria de olhar com vocês o que é que o mandamento significa. Esse mandamento que nós acabamos de ler, irmãs, segundo mandamento, ele foi repetido algumas vezes ao longo do Pentateuco, e à medida em que nós lemos as repetições, o sentido dele vai ficando mais claro. Então eu gostaria de que 3 pessoas lessem esses 3 textos aqui. Lucas, a televisão está variando bastante aí, se tu puder dar uma olhada.
porque fica mais fácil para me guiar por ela. Então eu gostaria que alguém lesse aí Êxodo 34, 17, outra pessoa Levítico 19, 4 e uma terceira pessoa Deuteronômio 4, de 15 a 18. Quem achar pode ler, nessa ordem aí, por favor. Êxodo 34, 17, Levítico 19, 4, Deuteronômio 4, de 15 a 18. Acho que agora firmo lá. Isso. Vocês não vão fundir deuses, fabricar deuses pela fundição, né, de metais. Levítico 19, 4. Não fareis deuses de fundição. Por último, Deuteronômio 4, de 15 a 18. Esse é o texto mais importante. Alguém leia, por favor. Tem. Então vejam que aqui nesse texto de Deuteronômio nós encontramos uma forma expandida do segundo mandamento. E veja que agora na repetição da lei, Deuteronômio é a segunda lei, na repetição da lei Moisés disse, vocês não vão fazer imagem de escultura. E aí ele especifica, nem de aves, nem de animais, nenhum animal que seja encontrado na terra. Por que é essa especificação aqui? Parece que Moisés está pensando no que aconteceu no deserto, não é isso? Foi a imagem de que Israel fez? De um animal. A intenção era fazer de um touro, no entanto eles fizeram de um bezerro. Então aqui o mandamento se torna mais específico, pensando na transgressão que houve no deserto. Veja o detalhe do versículo 15, e aqui nós vamos ter a primeira razão pela qual Deus deu esse mandamento a Israel. Vocês não vão fazer imagens minhas, por quê? Porque quando eu me mostrei a vocês lá no monte, vocês não viram nenhuma aparência. Você viu isso no versículo 15, ó? Guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma vistes no dia em que o Senhor vosso Deus vos falou em Horebe, no meio do fogo. Em que momento Deus falou com Israel no meio do fogo? O episódio aqui é Êxodo 19, a entrega da lei. Você lembra que o monte fumegava? Tanto é que o povo foi proibido de pisar no monte, né? Arão, Moisés, Josué e mais 70 homens podiam subir até a metade do monte e só Moisés pôde ir até o final. Então essa é a ocasião aqui, havia fogo no monte. E aí Deus diz, olha, vocês não vão fazer imagens minhas, porque nesse dia em que eu entreguei a minha aliança, a lei é chamada de lei da aliança em Deuteronômio 5, nesse dia vocês não viram nenhuma aparência. Vocês não me viram aparência nenhuma. Você lembra que Moisés pediu para ver a glória de Deus nessa hora? Qual foi a resposta de Deus? Você vai ver apenas as minhas costas. Moisés não viu aparência alguma de Deus. Mas é interessante isso, porque vejam a sabedoria de Deus. Várias vezes ao longo do Antigo Testamento, Deus apareceu na forma de imagem para servos seus. Por exemplo, para o próprio Moisés, como foi que Deus se apresentou pela primeira vez? Na forma de uma imagem, a imagem de uma sarça. A Abraão e a Ló, ele apareceu na forma do anjo do Senhor, é o que é dito lá, não é isso? Várias vezes no Antigo Testamento você vai encontrar Deus se mostrando, sim, com certa aparência. Mas veja que o texto nos permite ver uma coisa aqui. De alguma maneira, que a gente não sabe exatamente como, de alguma forma, Deus deixou claro, mesmo nesses episódios em que ele apareceu na forma de teofanias, esse é o nome dessas aparições de Deus, mesmo nesses momentos em que Deus se apareceu assim, de alguma forma ele deixou claro às pessoas que o viram, que aquilo ali não era de fato Deus, mas apenas uma manifestação dele. Por isso ele pode dizer isso aqui, vocês nunca me viram. As vezes em que eu me mostrei, era apenas uma forma de vocês se relacionarem comigo. Mas Deus não tem aparência. O que é que Jesus vai dizer sobre Deus? Deus é Espírito, lá em João 4, 24, não é isso?
Então vejam que mesmo quando Deus se mostrou de maneira visível, ele fez isso de alguma forma que deixava claro a quem o visse que aquilo era apenas uma aparência e não o próprio Deus. Como é que a gente sabe disso? Porque em nenhum momento, principalmente aqui no Pentateuco, até Israel chegar na Terra Prometida, você não vai encontrar nenhum dos grandes personagens bíblicos prestando culto ou mesmo guardando os objetos nos quais eles viram a Deus. Por exemplo, Moisés viu a Deus na sarça. A sarça ardia e não se consumia. Mas você já parou para perceber que Moisés não levou a sarça com ele? Depois que aquele momento de aparição de Deus cessou, Moisés deixou a sarça lá. A sarça voltou ao seu uso comum. Moisés não entendeu aquele objeto como sendo santo, como sendo um objeto místico. Ele ficou lá. Israel não guardou aquilo consigo. Por quê? Porque eram apenas aparições de Deus. Mas ele nunca se mostrou fisicamente, porque ele é espírito, tá certo? E um outro fato interessante é que, veja, que no momento em que Deus fez a sua aliança com Israel no deserto, Deus não apareceu fisicamente ao povo. Ele poderia ter feito isso de novo, como fez a Moisés, como fez a Abraão e tantas outras vezes. Mas veja que nesse momento chave, ele escolheu ficar escondido, entre aspas. Ele não permitiu que o povo visse nenhuma aparência dele. Por quê? Para que o povo entendesse que eles não deveriam fazer imagens de Deus. Então veja que nesse momento chave, Deus se mantém invisível. Para fixar esse ponto. Vocês nunca viram minha imagem, por isso vocês não podem me adorar através de imagens, tá certo? Então veja como o sentido do mandamento ele vai clareando, tá certo? Então vejam que a gente já pode adiantar um ponto aqui. Deus se mostrou muitas vezes de maneira visível no Antigo Testamento principalmente, mas nunca pretendeu que aqueles objetos fossem venerados pelo povo. Deus nunca pretendeu isso. Nós lemos sobre isso agora de manhã. O texto que Lucas leu, Hebreus capítulo 10, verso 1, eu vou até ler de novo aqui. Assim que ele leu, eu fiz o link entre o tema da lição hoje e o texto. Veja aí, Hebreus 10, 1. É um texto interessante sobre essa questão. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, mas que não são a imagem real das coisas. O Antigo Testamento tinha imagens. Desde já a gente percebe, irmãs, que a proibição não era de imagens irrestritamente. Havia muitas imagens, objetos, coisas para se tocar e se ver no Antigo Testamento. Mas o próprio autor aos Hebreus vai dizer que elas não eram imagem real das coisas. Eram apenas símbolos. Deus nunca quis que o povo venerasse aquelas coisas, aqueles objetos, que lhe prestasse adoração mística através daqueles objetos, tá certo? Então, na repetição de Deuteronômio 4, nós já temos uma razão aí. Deus é invisível. Ele nunca se mostrou visivelmente a ninguém, por isso nós não devemos fazer imagens para adorá-lo. Qual é o fundamento desse mandamento? É a transcendentalidade de Deus. É o fato de que Deus é transcendente. Transcendente é o contrário de imanente. Imanente é o que está entre nós, né? Deus é também imanente no sentido de que ele se revela, age no mundo, mas em essência ele é transcendente. Ele não pertence à nossa ordem. Para usar a linguagem de Eclesiastes, nós estamos debaixo do sol. Deus é aquele que vive acima do sol. Tiago vai dizer que ele vive em luz inacessível. Então esse é o fundamento do mandamento, a transcendentalidade de Deus. Isso vai ser expresso, irmãs, em dois textos, vejam só. O primeiro é muito conhecido, não precisa abrir, João 4, 24. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Perceba que nesse texto o debate tinha a ver com o segundo mandamento. O que era que a mulher samaritana queria saber? Qual o local correto de adorar? Se era em Jerusalém ou se era no Monte Gerizim. Veja que, em algum sentido, ela era uma quebradora do segundo mandamento. Ela achava que apenas por estar em um local definido, ela poderia adorar a Deus. Como se o local fosse mágico. Como se o local fosse por si mesmo santo, místico. Qual é a resposta de Jesus? Não é assim que Deus deve ser adorado. Ele deve ser adorado em espírito e em verdade, porque ele é espírito. Agora vejam, abram aí, por favor, todos, em Isaías 31, versículo 3. Aqui nós vamos ter um texto que lança bastante luz sobre o segundo mandamento. Isaías 31, versículo 3.
Vejam o que diz. Isaías 31, 3. Pois os egípcios são homens e não deuses, os seus cavalos, carne e não espírito. Quando o Senhor estender a mão, cairão por terra tanto o auxiliador como o auxiliado, e ambos juntamente serão consumidos. Olhe para esse versículo aí, você precisa perceber que a primeira parte do versículo é um paralelismo. O que é paralelismo? É quando uma mesma verdade é dita duas vezes, formam um paralelo. Então, qual é o paralelo? A primeira frase, os egípcios são homens e não deuses. Segunda parte do paralelo, os cavalos são carne e não espírito. Veja que Deus é chamado de espírito. Deus é espírito. Agora, irmãos, vejam, o que significa dizer que Deus é espírito? Geralmente, quando nós dizemos isso, Deus é espírito, nós temos em mente apenas o fato de que Deus não tem corpo. Ou seja, a não fisicalidade de Deus. Esse é um aspecto da espiritualidade de Deus, mas não é o único aspecto que é tensionado quando nós dizemos que Deus é espírito, tá certo? Então veja, Deus é espírito, o que é que significa? Em primeiro lugar, que Deus não tem corpo. Deus não tem corpo, ele é apenas espírito, mas esse não é o único sentido. Por que é importante entender isso? Porque veja, existe uma outra classe de seres no universo que também são espírito. Alguém chuta? Os anjos. Não é verdade? Os anjos têm corpo? Não. Mas veja, os anjos são espírito no mesmo sentido em que Deus é espírito? Não. Então vejam que a não fisicalidade não é o único sentido da espiritualidade. O homem também é espírito. Não é verdade? Nós cremos que o homem tem duas partes fundamentais: seu corpo e sua alma, seu espírito. Então vejam que, quando a Bíblia diz Deus é espírito, ela não está apontando apenas para o fato de que Deus não tem corpo, mas para o fato de que Deus não é feito de nenhuma matéria desse mundo. Porque vejam só, nós temos espírito, mas o nosso espírito foi criado. Ele não existiu desde sempre. O nosso corpo foi criado, o nosso espírito também foi criado. Os anjos são espírito, mas são espíritos criados. Eles não são eternos, eles não existiram desde sempre. Eles são espíritos criados. Tanto é, irmãs, que, vejam só, quando nós falamos da encarnação de Cristo, quando Cristo se encarnou, geralmente, confesso que isso é verdade, geralmente a única coisa que a gente tem em mente é o fato de Cristo assumindo um corpo. Mas não foi apenas isso que ele assumiu na sua encarnação, ele também assumiu uma alma humana. Para que ele fosse homem, ele precisava ter um corpo humano e uma alma humana. E ele assumiu essa alma. Então vejam que quando nós dizemos que Deus é espírito, nós não estamos apontando apenas para o fato de que ele não tem corpo, mas para o fato de que ele é espírito eterno. Para o fato de que ele é o único espírito eterno, que nunca foi criado. Nossos espíritos são criados. Eles são feitos de alguma coisa criada. Deus não. Vejam que o começo do versículo 3 deixa isso claro. Os egípcios são homens e não deuses. O homem também é espírito, mas é homem, é criado. Deus é espírito eterno. Então vejam, qual é o fundamento do segundo mandamento? É o fato de que Deus não pode ser comparado a nada que esteja na sua criação. Entenderam isso? Nem mesmo aos anjos. Por que lá na carta aos Hebreus, o autor aos Hebreus vai condenar aqueles que prestavam culto a anjos? Por quê? Por que Paulo vai dizer isso aos Colossenses? Que não se deve invocar os anjos. Porque Deus não pode ser comparado a eles, ainda que eles sejam espírito. Porque Deus é espírito em um sentido totalmente diferente do qual as outras criaturas, no caso, homens e anjos, são espírito. Então, esse é o fundamento do mandamento, irmãs. Deus não pode ser comparado a nada que haja nesse mundo. A glória de Deus não pode ser injetada em nada físico nesse mundo, porque Deus é de fora desse mundo, tá certo? Então, até aqui está claro, irmãs, nós já vimos o que é que o mandamento significa, tá certo? Pode falar, Célia. Também existe debate sobre isso, mas
Eu acredito que a forma mais lógica de se pensar é que animais não têm espírito. O tema das imagens de Cristo, né, no romanismo, a gente chega nele mais na frente. Acho que eu vou deixar para falar sobre isso mais na frente, para a gente não cortar etapas, tá certo? Mas eu acredito que animais não têm espírito. Veja, há um sentido da palavra espírito que é... Na Bíblia, espírito também tem um sentido de atividade, de algo que atua no mundo. Nesse sentido, você pode dizer que animais têm espírito porque são vivos. Mas eles não têm alma, no sentido em que o homem tem, tá certo? Autoconsciência, enfim. Tanto é que o animal não se reconhece. Você bota o animal na frente do espelho, ele pensa que é outro. Né? Porque ele não tem autoconsciência, que é algo próprio da alma. Né? Não acredito que eles vão ressuscitar. Provavelmente haverá animais no céu, mas outros, né? Não os da agora. Enfim. Então, até aqui nós já vimos algumas coisas, né? O fundamento do mandamento é a transcendentalidade de Deus. Ele é um teólogo chegou a dizer que ele é o totalmente outro. Ele falou isso num sentido muito perigoso do termo, que foi Karl Barth, mas nesse sentido a gente pode usar. Deus é o totalmente outro, totalmente transcendente, não pode ser comparado a nada que é encontrado aqui. Por isso, irmãos, um insight aqui. Toda vez que você for ensinar a doutrina da Trindade para alguém, não use figura de linguagem. Porque não há nada na Terra que possa ilustrar a Trindade. Não existe nada aqui que seja 1 e 3. Certo? Que seja uma coisa subsistindo em 3 pessoas. Então, é perigoso você fazer esse tipo de coisa. Por exemplo, a Trindade é como a água. Né? A substância é uma só, mas sólido, líquido e gasoso. Não faça isso. Pegue o que a Bíblia diz sobre a doutrina e diga. É mais fácil você ensinar a Trindade pelas heresias, que você vai cortando as arestas, mas não é uma boa coisa você tentar achar figura de linguagem, coisas aqui para representar a Trindade, porque não vai dar certo. Por quê? Porque não há nada aqui que possa ser comparado a Deus. Deus é transcendente, tá certo? Então, um ponto importante do segundo mandamento é o que é imagem. Veja que o texto que nós lemos lá em Êxodo fala sobre fazer imagens, né? Fazer esculturas. E como é que nós devemos entender, então, imagem? Em todo e qualquer sentido, ou há um sentido específico da imagem que é proibida aqui? E a citação que eu trago aqui de novo é do Joachim Duma. Ele diz o seguinte, vejam só, não sei se dá para ler aí, mas ele diz: tal imagem está longe de ser um objeto morto de madeira, a imagem que o idólatra faz, é isso que ele está falando aqui. Ele está longe de ser um objeto morto de madeira, pedra ou de ouro, mas é uma coisa viva, uma vez que se acredita que a deidade está presente nela. Crê-se que assim como a alma habita o corpo, assim também a deidade habita na imagem. Os pagãos sabem que a deidade não é idêntica à imagem. Qualquer um que adore o sol, a lua e as estrelas e faz imagens deles, certamente sabe que esses deuses habitam em cima. Ele vê esses deuses no céu. Mas enquanto, por um lado, os deuses estão distantes, por outro lado, eles estão próximos em suas imagens. As imagens representam as deidades. Alguém que tenha uma imagem encontra a própria deidade nela. O poder da deidade é concentrado e canalizado por meio da imagem. Então, vejam. O entendimento dele é o seguinte: o conceito de imagem que é proibido no segundo mandamento não é qualquer imagem, mas aquela imagem em que o homem devota nela ou entende que ela tem poder divino. Ele chega até a dizer que o idólatra, aquele que faz uma imagem, ele sabe que aquela imagem não é uma fotografia do seu Deus. Opa! Ele sabe que aquela imagem não é uma fotografia do seu Deus. Vejam só. Pense, por exemplo, em comunidades indígenas. Né? Vamos tentar usar esse exemplo aqui. Pense em comunidades indígenas que fazem uma imagem de uma cobra, de um animal. Vejam, aquelas pessoas, eles sabem que o Deus, entre aspas, que elas adoram, não é exatamente aquela imagem ali. Eles sabem que a divindade é um ser espiritual que, como o autor diz, está em cima, mas eles fazem uma imagem
que tem em si, na crença deles, poder da divindade. É esse tipo de imagem que é proibido. É você construir objetos aqui nesse mundo, físicos, materiais, que na crença do idólatra concentram poder da divindade. Os antropólogos falam em um tipo de sociedade que se chama sociedade totêmica. Já ouviram essa palavra? Totem. Totem. As sociedades totêmicas, elas creem em Deus, no Amazonas tem muito, ou em forças impessoais que são creditadas como Deus, como, por exemplo, uma força chamada Mana, né? Como é que os indígenas dessas tribos fazem para adorar essa divindade espiritual e material? Eles constroem totens, objetos, imagens. A imagem não é o Deus, mas ela tem em si poder divino. Entenderam? Isso é a proibição do segundo mandamento. É você acreditar que objetos físicos desse mundo podem conter em si poder divino. E aí o indivíduo adora a divindade por meio da imagem. Ficou claro isso? O conceito é um pouco difícil, um pouco abstrato, mas é nesse sentido que a imagem é proibida, tá certo? Nós temos evidência bíblica disso, de que os povos pagãos têm esse conceito. Vamos abrir em dois textos aí, Atos 14, verso 11, e Atos 19, 35. Atos 14, 11. Quem achar pode ler, por favor. E as multidões, vendo que Paulo fizera, levantaram as suas vozes, dizendo e lhe glorificavam. Fizeram com Deus semelhantes aos homens, e desceram até nós. Vejam só, isso aqui é quando Paulo e sua comitiva estão em Listra, eles praticam ali milagres. Qual é a conclusão dos pagãos? Os deuses, em forma de homem, baixaram até nós. Isso é exatamente a quebra do segundo mandamento. É crer que a divindade pode ser confinada num objeto, tá certo? Outra pessoa, 19:35, Atos 19:35. Veja aí, os pagãos em Éfeso acreditavam que Júpiter havia precipitado uma imagem dele para que eles pudessem se relacionar com Deus. Veja, eles não criam que a imagem era Júpiter, mas eles criam que aquela imagem lhes concedia poder da divindade. Entenderam aqui? Veja que por isso que não é exatamente o primeiro mandamento, mas é a forma como o homem procura adorar a Deus. E mas ficou claro aqui qual é o conceito de imagem que é proibida pelo segundo mandamento. É muito importante a gente entender isso, porque vai nos ajudar em algumas questões quando nós chegarmos lá na frente, tá certo? Pronto. É essa a questão que nós vamos chegar lá na frente. Mas é exatamente isso. Veja, entender isso é essencial para a gente julgar essa questão da iconodulia. Lembra daquela coisa lá de dulia, latria, hiperdulia que eu falei lá atrás? Vai ser importante agora nessa questão. Pode falar, Natália. Sim. A gente acaba entrando naquela questão lá do debate do começo que eu falei, né? A simples representação é pecaminosa. Particularmente, eu acredito eu particularmente penso que a quebra do segundo mandamento ocorre quando se concede poder mágico à imagem. Quando há o que Calvino vai chamar de superstição. Nas Institutas, no comentário do segundo mandamento, Calvino vai dizer que o pecado que é proibido no segundo mandamento é o da superstição. Então, olhando para essa situação hipotética, em tese, o simples ter uma imagem, para mim é difícil dizer que já haja quebra do segundo mandamento. Muito embora, eu sempre achei uma coisa um pouco sem sentido. Imagens a esmo de Cristo.
mas particularmente eu acredito que a quebra do segundo mandamento existe quando se atribui poder miraculoso, poder mágico, poder espiritual. Ou se acredita... A gente já cai naquilo que eu vou falar no terceiro ponto, mas vejam, a gente pode colocar isso para imagens de Cristo crucificado, mas há outras formas. Quem de vocês nunca entrou numa casa que tem lá uma Bíblia aberta no Salmo 91? Isso é quebra do segundo mandamento. Porque, vejam, atribui-se a um elemento físico, pelo simples fato de estar aberto ali, poderes protetores. Né? Quando eu me casei, minha sogra pegou o buquê de rosa de Islândia, eu não sei se foi o buquê, se foi doce, bolo, não sei o que foi, e botou nos pezinhos da santa lá, deixou lá um mês lá, para que houvesse bênçãos, né, sobre o nosso casamento. Isso é quebra do segundo mandamento. É quando se atribui poder místico. Na minha visão, a régua é essa. Alguém ia falar? Pode falar, Raquel. Entra na mesma questão. Mas eu queria falar sobre isso de uma maneira um pouco mais contextualizada daqui a pouco. Tá certo? Jane, acho que ia falar. Amuletos. A gente vai ver que até no Antigo Testamento... vai ser o ponto agora. Nós vamos ver que há exemplos disso na história de Israel. Então vejam só. Alguém ia falar ainda? E eu não permiti? Então vejam, quais foram... Pode falar, dona Adomilda. Não, eu não vejo dificuldade. Agora, se inconscientemente você atribui poder miraculoso, né? Por exemplo, se o quadro quebrar, se o quadro cair e quebrar, a senhora ficar com medo de acontecer alguma coisa, é quebra de segundo mandamento, nesse caso. Se é meramente decorativo, eu não vejo base bíblica para nós dizermos pecado. Mas há contextualizações que daqui a pouco eu vou chegar nisso aí. Pode falar. Não. Por isso que a gente não pode entender imagem como qualquer imagem. Porque, vejam, se você abranger muito o sentido de imagem, então você ter fotos de parentes mortos vai ser equiparado à necromancia, nesse caso. Então, é o relacionamento místico, supersticioso com elementos naturais, tá certo? Então, vejam, quais foram as vezes em que Israel desobedeceu o segundo mandamento? O Antigo Testamento narra 3 episódios mais específicos de desobediência do segundo mandamento. O primeiro, mais conhecido deles, foi Arão. Êxodo 32 narra que Arão construiu, amando ali do povo de Israel, um bezerro de ouro, e o povo, veja que houve quebra do segundo mandamento. O povo adorou a imagem. Eles atribuíram poder mágico à imagem. Por que foi que eles fizeram um bezerro mesmo? Quem lembra? Qual foi o móvel? O que foi que os motivou a fazer isso? Moisés estava longe. Então vejam, você já percebe que eles atribuíram inclusive poder mágico à presença de Moisés. Então veja, para suprir a ausência de Moisés, para que o povo tivesse contato com Deus, eles fizeram uma imagem. Então a quebra do segundo mandamento. Um outro episódio foi, eu vou falar mais sobre isso no próximo estudo sobre o segundo mandamento, foi Mica, lá em Juízes 17, ela também fez uma imagem de Yahvé, né? E Jeroboão, 1 Reis 12, ele também fez isso. Ele dividiu o reino de Israel, e aí ele temeu que as pessoas do reino do norte continuassem indo para Jerusalém e ele perdesse o reino por isso. Então o que foi que ele fez? Ele fez 2 touros de ouro, colocou em 2 cidades de Israel e o povo adorava a Deus indo até aquelas imagens, tá certo? Então veja, esses são momentos em que Israel desobedeceu o segundo mandamento. Aí o Duma, ele fala o seguinte, veja como vai ficar ainda mais claro o sentido do mandamento. No contexto da história de Israel, podemos pensar nas imagens de touros feitas por Arão e Jeroboão. Veja o que ele diz agora.
Nenhum deles pensava que Yahvé tivesse a forma de um touro. Veja só, Arão, ele não acreditava que Deus fosse um touro, né? Nem mesmo Jeroboão, ele não acreditava que Deus fosse exatamente um animal, um touro. Nem as suas imagens pretendiam ter uma semelhança fotográfica, mas apenas controle do poder de Yahvé. Essa era a intenção, controlar o poder e a presença de Deus por meio de um objeto material, tá certo? Então vejam, em suma, e aqui eu retiro esse conceito das Institutas de Calvino, o segundo mandamento se levanta contra toda forma de o quê? Superstição. Ou o uso de elementos da criação como amuletos espirituais místicos. Esse é o núcleo, é o cerne do segundo mandamento. Contra a amuletagem, tá certo? Há 2 episódios da história de Israel em que nós vemos que Israel quebrou o segundo mandamento mesmo sem fazer imagens. Primeiro deles, a Arca da Aliança. Você lembra lá de 1 Samuel 4, o povo estava com dificuldades na guerra contra os filisteus. Qual foi a solução que eles encontraram? Manda trazer a Arca da Aliança, porque com a arca presente, aí Deus vai estar presente. Lembra do que o Duma falou? O segundo mandamento é quando você tenta confinar o poder de Deus a um objeto. O que foi que aconteceu? Israel perdeu a guerra, os filhos de Eli foram mortos, Eli, quando recebeu a notícia, morreu, e a arca foi sequestrada pelos filisteus. Vejam, é interessante, irmãs, que Deus permitiu que tudo isso acontecesse para que o povo entendesse que nenhum daqueles objetos, e veja, a Arca da Aliança tinha sido prescrita por quem? Pelo próprio Deus, estava na lei que eles deviam fazer. Mas mesmo assim não deveria ser para eles objeto de amuleto, de superstição, tá certo? Mesmo tendo sido ordenado por Deus. Deus ordenou imagens, principalmente na Antiga Aliança. Ele nunca ordenou a veneração delas. Ele nunca ordenou a superstição em torno delas, tá certo? Um segundo exemplo é o próprio Templo de Jerusalém. Uma pessoa abra e lê, por favor, Jeremias 7,4, para a gente fixar esse exemplo aí. Jeremias 7,4. Ok, então vejam, qual é o contexto aí? Os profetas de Judá se levantavam e denunciavam o pecado do povo. Olha, vocês estão pecando, vocês estão praticando idolatria, e Deus vai mandar vocês para o exílio. Qual era a resposta do povo? Não, Deus não vai nos mandar para o exílio. Por quê? Porque o templo está de pé, o templo está aí. Então vejam que também o templo de Jerusalém, ele muitas vezes foi visto como um amuleto mágico do povo, tá certo? Então essas são formas de quebra do segundo mandamento. Vejam, ocasiões em que o povo não fez imagens de Deus, mas quebrou a ética do segundo mandamento ao tentar confinar a presença e o poder de Deus a objetos físicos. Aí aqui a gente chega naquela parte que eu fiquei adiando, mas vou entrar agora. É 10h35, Lucas? Então acho que dá tempo. Então quais são as formas modernas do nosso tempo de quebra do segundo mandamento? A primeira delas, e inevitavelmente já foi perguntado aqui, é o que vem à nossa mente de maneira quase que instantânea, é o quê? O culto a imagens. Obviamente, na nossa cultura, né, a primeira coisa que vem à nossa mente é o que acontece no catolicismo romano. Então, aquelas imagens ali, elas são ou não quebra do segundo mandamento? Irmãs, esse debate, ele perpassa a história da cristandade. Eu trouxe o livro hoje do Joachim Duma porque ele faz uma interessante revisão histórica desse problema da iconoclastia, né? Ou melhor, da iconodulia. Esse é um problema que começou muito cedo na história da igreja. Essa é uma discussão que começou muito cedo. Porque veja só, no começo da era cristã, é verdade que os cristãos faziam pinturas e fabricavam imagens de eventos bíblicos. Isso é verdade. Por que eles faziam isso? Porque boa parte dos cristãos era analfabeto. Não sabiam ler. Então, qual era a forma mais prática de você representar os eventos da história bíblica? Desenhando-os. Veja, qual é a primeira Bíblia que você dá para o seu filho? Escrita? Desenhos. Começou assim, mas rapidamente
por causa daquela questão lá do Império Romano, o êxodo de muitos pagãos para a cristandade e a fusão, ou no mínimo a influência de elementos do paganismo no cristianismo, rapidamente essa questão começou a virar idolatria, veneração dessas imagens, tá certo? Tanto é que, já no ano 306, eu até trouxe aqui as informações, veja, muito cedo, 306, o cristianismo ainda era perseguido. O cristianismo deixou de ser perseguido em 313, com o Edito de Milão. Em 306, houve um sínodo regional, chamado Sínodo de Elvira, que proibiu a colocação de imagens e murais pintados nas igrejas cristãs. Porque veja que já aqui a coisa já tinha dado problema. A mera representação já tinha virado veneração. Um pouco depois, um século depois, no século V, o conhecido teólogo africano Agostinho, Santo Agostinho, já tinha que se opor à questão da veneração de imagens. Então veja que começa muito, muito cedo. Depois nós temos o exemplo de Gregório I. Eu falei sobre ele no estudo passado. Foi aquele indivíduo que criou ou que sistematizou o que nós conhecemos hoje como 7 pecados capitais. Esse homem, no seu tempo, ele sancionou, ele aprovou uma campanha iconoclasta que foi feita por um bispo chamado Sereno de Marsella. Ele liderou uma campanha iconoclasta de destruição de imagens e igrejas e, na época, esse homem, Gregório I, que é considerado um papa, aprovou essa campanha. Ele era contra a veneração de imagens. O debate, ele ganhou força no século VIII, quando 2 grupos da igreja se levantaram como partes opostas nesse debate. Um grupo era chamado de iconoclastas. Iconoclasta significa literalmente destruidor de imagens. Muitas vezes os iconoclastas se excediam, eles entravam em igrejas e destruíam as imagens, obviamente isso era errado. E o outro grupo era chamado de iconodulistas, servos das imagens. E vejam, inicialmente, a igreja começou proibindo a existência de imagens na igreja, tá certo? O imperador Leão III, em 726, ele proibiu a confecção de imagens religiosas. Depois, um sínodo chamado de Sínodo de Constantinopla, em 754, ele condenou o culto de imagens e essa condenação permaneceu por muito tempo. Quando foi que a chave girou? Então, eu quero que você perceba aqui que até o século VIII, do ponto de vista oficial, a igreja era contrário à veneração das imagens, tá certo? Quando foi que a coisa mudou? No segundo concílio de Nicéia, ano 787, esse concílio determinou que deveria sim haver a veneração das imagens. É aqui nesse concílio que surgem aquelas 3 expressões que eu expliquei. Veneração, dulia, não é isso? Hiperdulia, que é o que é oferecido à pessoa de Maria, hiperdulia, super serviço, e a Deus deve ser tributada apenas latria, adoração. Começa nesse segundo concílio de Nicéia, 787, e aí esse entendimento ele perdurou na igreja ocidental durante muito tempo. Quando a reforma chegou, os reformadores foram iconoclastas. Muitos seguidores de Lutero se excederam nisso, invadiam igrejas católicas, quebravam as imagens. Obviamente isso era errado, como eu já disse. Mas a reforma recuperou o movimento iconoclasta do século VIII, tá certo? O Concílio de Trento, o Concílio Católico de Trento, reafirmou o segundo Concílio de Nicéia no sentido de referendar a veneração de imagens. E qual é o entendimento atual? O último concílio da Igreja Romana foi o Concílio de Vaticano II. Você já deve ter ouvido falar disso, ocorreu nos anos 60. E qual é o atual entendimento da Igreja de Roma sobre essa questão? O segundo Concílio Vaticano, ou Vaticano II, diz assim: a prática de se colocar imagens sagradas nas igrejas para que sejam veneradas pelos fiéis deve ser mantida. Esse é o atual entendimento da Igreja de Roma. Contudo, seu número deve ser moderado e sua posição relativa deve refletir certa ordem, pois de outra forma o povo cristão pode achá-las incongruentes e estimular devoção de ortodoxia duvidosa. Esse é o atual entendimento. Referendando a veneração das imagens, a sua presença nas igrejas, no entanto, elas devem ser poucas e de uma forma que não induza o povo a, entre muitas aspas, adorá-las, latria que deve ser dada apenas a Deus. Diante de tudo isso, irmãs, qual é a conclusão que nós chegamos? É que, obviamente,
As imagens no catolicismo, elas não têm apenas função memorial. Elas são veneradas. E pelo que nós vimos aqui do segundo mandamento, obviamente essa é uma quebra do segundo mandamento. A imagem lá não tem função meramente memorial. Pense em uma procissão qualquer que tem imagem. Se a procissão cair no chão e se quebrar, a procissão continua? Ou o povo vai para casa? Isso significa dizer que a imagem tem função mais do que memorial. Existe veneração dela, tá certo? Então essa é uma primeira forma moderna de quebra do segundo mandamento, a veneração das imagens. Uma outra forma, aí pau que dá em Chico tem que dar em Francisco, né? Objetos sagrados. A confecção ou a atribuição de caráter sagrado a objetos também é quebra do segundo mandamento. Então vejam, como eu falei agora há pouco, pau que dá em Chico tem que dar em Francisco. Então vejam, a gente falou da veneração de imagens, mas, esperar um pouquinho. Então vejam, nós falamos da veneração de imagens, mas vejam, aquela coisa que nós... Rapaz... Aquela situação que nós já vimos várias vezes na televisão. Pegue seu copo d'água, coloque em cima da televisão. É a mesma coisa. É quebra do segundo mandamento. É atribuir a um objeto material poder divino. Então veja, copo d'água, que mais? Paletó ungido, dente de ouro. Exatamente. Sal, lenço. Você mesmo, o povo pega aquele lenço suado de Valdomiro, bicho. É doido. Isso começou muito cedo. Por exemplo, aquilo que acontecia na Idade Média, as pessoas fazerem as romarias, lugares santos, Roma, por exemplo, ou viajar milhares de quilômetros para ver supostos pedaços da cruz, né? Então, tudo isso, objetos sagrados, são quebra do segundo mandamento. Simpatias, né? Falar da minha sogra de novo aqui, mas... Uma vez eu fui para o enterro e quando eu voltei, minha sogra ficou pedindo minha roupa para lavar, porque eu entrei no cemitério e saí, tem algum perigo e tal. No começo eu pensei que é porque estava num local que não é limpo, né? Geralmente cemitérios não são muito limpos. Mas simpatias como essa, né? Você saiu do cemitério, você tem que se lavar e coisas assim, como que os fariseus faziam, né? Tem que lavar as mãos antes de comer, no sentido de purificar-se cerimonialmente, são também quebra do segundo mandamento. Alguém levantou a mão? Pode falar, gente. Então vejam, objetos sagrados, simpatias, que mais? A guarda de dias santos, né? A questão do calendário litúrgico tem sido muito redescoberta, mas não é exatamente disso que eu estou falando aqui. É você atribuir caráter santo a certo dia. No sentido de que aquele dia possui uma santidade intrínseca a ele mesmo, né? Então, dias santos, como é o que acontece no romanismo, né? O fato de um dia ser mais santo, ser mais detentor de poder do que outro dia. A gente pode, pronto, Semana Santa, Corpus Christi, qual é a régua aí? Se atribui valor místico ao dia pelo dia, é quebra do segundo mandamento. Não é a função memorial, né? Mas é a atribuição de superstição ao dia, também é quebra do segundo mandamento. Veja, o costume de não se comer carne em certos dias é muito antigo. Ele começa já Existe um documento do século II chamado... Fugiu agora aqui. Um documento muito importante do século II. Ele até tem o nome dos apóstolos, mas agora fugiu. O costume ele é muito antigo. Inclusive,
não apenas na sexta-feira, grupos cristãos costumavam não comer carne, mas também na quarta-feira. Né? Isso é mantido por algumas pessoas mais tradicionalistas. Então, o costume é bastante antigo, certo? Na minha visão, a régua vai ser a mesma. Se há atribuição de poder intrínseco àquilo, se lida com essa questão de maneira supersticiosa, há quebra do segundo mandamento. Se não, a rigor, não há. A régua é a atribuição, se o indivíduo atribui poder divino, obtenção de poder divino por algo material. A regra vai ser essa. O nome do documento fugiu aqui. Depois eu lembro. Didaquê. A Didaquê é um documento do século II que já faz referência a essa prática, tá certo? Então vejam, lugares santos, essa coisa de viagem para a Terra Santa, porque lá você renova a sua fé. Não, é pecado você viajar para lá, mas se atribui poder miraculoso ao lugar, ou a lá, ou a Roma, ou o que acontece muitas vezes no neopentecostalismo de subir o monte. Como... Exato. Aí você pergunta, é pecado? Não tem nenhum problema. Agora, se há a atribuição de poder mágico, eu uso mágico aqui em forma coloquial, né? E nesse caso, há a quebra do segundo mandamento. Isso, perfeito. Veja que o ponto em comum de todas essas coisas é um elemento material, um elemento daqui desse mundo ser receptáculo do poder divino. E aí, pelo elemento, eu recebo o poder de Deus. Isso é quebra do segundo mandamento. Você pode estar perguntando aí, acertei a sequência, e os sacramentos? Porque os sacramentos não são elementos materiais. Veja, o pão é um elemento material, criado, o vinho também, a água do batismo é um elemento criado. É uma quebra do segundo mandamento permitida por Deus? No seu comentário aqui do segundo mandamento, Joachim Duma diz que pode haver até mesmo quebra do segundo mandamento nos sacramentos. Quando eles são recebidos ex opere operato, que é a expressão latina que eu coloquei aí. Esse é o entendimento romano dos sacramentos. É o entendimento de que, pelo simples receber o elemento, a graça do elemento é recebida. Ex opere operato. Opera por si mesmo. Está entendendo? Opera por si mesmo. Então, é aquilo que Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 11. Se você toma do elemento sem se discernir, sem se examinar, você não toma o elemento. Você come, na verdade, e bebe juízo para si. Então, vejam, em algum sentido, o indivíduo que se usa dos sacramentos sem reflexão, sem autoexame, confiando no poder, no suposto poder intrínseco ao elemento, isso é também uma forma de quebra do segundo mandamento. É lidar com eles de maneira mágica, tá certo? Como se no comer do pão eu comi literalmente o poder de Deus, mesmo que eu não tenha me examinado. Exatamente. Essa também é uma forma... É porque a gente teria que entrar em cada ponto desse, mas o batismo lá é salvífico. O entendimento é que ele remove o pecado original. Em certo sentido, essa é uma quebra de segundo mandamento. É como eu disse, a gente teria que fazer muitas outras considerações, porque isso entra na doutrina da igreja deles, né? A igreja lá é conhecida como a outra pessoa de Cristo, então entra na cristologia. Aí sairia do escopo, mas também é uma forma, também não deixa de ser, tá certo? Então vejam só, rigores ascéticos, então, é o que acontece muitas vezes em seitas, né? Você se purificar espiritualmente pelo ascetismo, né? O jejum, irmãs, deixa eu dizer uma coisa aqui polêmica, em 5 minutos. O jejum, ele pode se tornar de alguma forma quebra do segundo mandamento. Tem uma coisa interessante que você precisa considerar. O jejum não é mandamento. Não há mandamento bíblico para o jejum. Há mandamentos específicos. Jesus ordenou que seus discípulos jejuassem. O jejum não é mandamento. O que é mandamento? A oração é mandamento. O jejum é uma disciplina espiritual acessória da oração. A sua razão de ser é possibilitar o exercício mais detido da oração. Por que eu estou dizendo que às vezes o jejum pode se tornar quebra do segundo mandamento? Porque se você entende jejum de forma errada como rigor ascético, então eu vou passar um dia de fome para, por meio da fome, obter a graça de Deus, isso é quebra do segundo mandamento.
O jejum é uma disciplina espiritual acessória da oração. A oração é meio de graça. E você consegue orar de maneira mais detida, com mais tempo, quando nós nos abstemos de algumas coisas. Comida, eletrônicos, existe jejum de eletrônicos também, mas isso é um outro assunto. Então vejam, entenderam aqui a diferenciação que eu fiz? Até mesmo disciplinas bíblicas, se nós atribuímos poder miraculoso a elas, podem se tornar a quebra do segundo mandamento, tá certo? E por último, acho que não vai aparecer aí. Diminui o zoom aí, Lucas, por favor. O Joachim Duma, ele fala do formalismo. O formalismo ele também pode ser considerado quebra do segundo mandamento. Está no mínimo? Então acho que ficou abaixo ali. Então o último ponto ali é formalismo. Ele faz uma interessante reflexão sobre isso, e é a situação que a gente vê lá em Isaías 1 e 2. Né? O povo de Israel se apresentava no templo, prestava culto, oferecia sacrifício, mas a mente estava distante. Então essa é uma forma também de certa quebra do segundo mandamento. Cultuar a Deus mecanicamente, apenas com o corpo, sem a mente. Como é que Paulo ordena que o culto deve ser? Racional. Então o culto mecânico, a ideia de que você agrada a Deus pelo simples fato de comparecer fisicamente, você obtém graça pelo simples fato de estar aqui, também pode ser visto de alguma forma como quebra do segundo mandamento. Vejam, todas essas coisas aí têm a sua raiz em comum na contenção do poder divino em objetos materiais. A recusa de se relacionar a Deus em espírito é a adoração por meio de simpatias, é a adoração por meio de caprichos humanos, e não com o espírito, e não com a alma, e não com a mente. Ficou claro aqui, irmãs? Qual é a raiz de todos esses pecados? Por aqui a gente fica, tá certo? A última reflexão que eu queria fazer, e nós vamos falar sobre isso semana que vem, é que, veja algo interessante. Deus proibiu que nós fizéssemos imagens dele para o adorar. Mas o que foi que ele fez? Ele fez uma imagem de si mesmo. O que é que Paulo diz sobre Cristo? Ele é a imagem do Deus invisível. Então veja, eu não devo adorar a Deus por imagens, porque eu devo adorá-lo por aquele que é a imagem do Deus invisível, o Filho de Deus encarnado. Então nós vamos falar sobre a mediação de Cristo no próximo estudo, tá certo? Ficou alguma dúvida, irmãs? Tomara que tenha sido proveitoso. Semana que vem eu creio que não estarei aqui, mas na outra semana nós continuamos o segundo mandamento. Até lá, se Deus permitir.